Então, pessoal, então, mais um podcast. Hoje quero-vos falar sobre uma conversa que tive esta semana. Eu estava a discutir se ia se ia revelar o nome da pessoa, mas vou revelar. Então, a pessoa com que eu tive sentado chama-se Elliot Limb. Eu depois vou deixar aqui no link o LinkedIn desta pessoa para vocês tocarem. O Elliot é um founder e CEO atualmente de uma growth partner para fintech. Por isso, ele só trabalha com fintechs, porque é onde ele consegue adicionar 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões às faturações. Ele entra com as equipas e basicamente diz, olha, dá-me uma percentagem, quero um success fee e quero um X amount. Ele já tem mais de 30 anos de trabalho. Porquê que eu falei com o Elliot? Basicamente, o Elliot esteve envolvido em múltiplos exits de Bs e está envolvido como consultor. O negócio dele principal há uns anos atrás era uma empresa de consultoria um bocado como a Scalabs. Ele vive no Dubai, por isso estão a falar de um multimilionário, que já esteve envolvido já atingiu muitas coisas que eu também quero atingir. E foi-nos referenciado por um amigo em comum que disseram, vocês têm que se conhecer, têm que trocar ideias. Então, só para terem noção, eu estava em call com este meu amigo disse, já falei com o Elliot sobre ti, e eu disse, ok, dá-me o setup com o Elliot. E ele disse, olha, o Elliot é muito só pessoa, in person, quando vieres aqui ao Dubai, falas com ele. E eu, como não gosto de papar grupos, enquanto estava live nessa call com o meu amigo, abri o LinkedIn e mandei-lhe uma mensagem a dizer, lá em inglês, olá Elliot, olha, sou o público, quero criar uma billion dollar company, estou no meu segundo ano, gosto sempre de aprender com pessoas que sabem mais do que eu, tens 15 minutos para me ensinar. E depois disse, vim referenciar para esta pessoa, para esta pessoa, para esta pessoa, e o gajo respondeu-me e disse, fala com a minha assistente, manda-lhe um e-mail e eu vou arranjar uma slot. Por isso arranjou uma slot e passado uma semana de ter tido essa referenciação, estava sentado à frente do Elliot. Então, o que é que eu falei com o Elliot? Há coisas que eu repensei e coisas que eu validei que eu já estava a pensar que de facto são a coisa correta. O background dele é empresa de consultoria também e ele hoje em dia também compra outras empresas. Por isso é muito semelhante do que é a visão que eu tenho atualmente para o B. Para quem não sabe, a Scalabs tem como objetivo bater um B de faturação nos próximos 10 anos. O TAM não é grande o suficiente em Portugal, então eu acredito que a melhor maneira será com M&A adquirindo outras empresas. O que o Elliot me diz é, garantidamente, o veículo atual não, é grande, não tem um TAM grande o suficiente para bater um B, e ele diz, e mesmo que batas, o esforço para lá chegares, tens outros veículos que consegues lá chegar mais eficientemente, a.k.a. M&A. Sobre a visão dele é, não compres empresas maiores do que as tuas, ok? Ele diz, o risco de tu fazeres isso é muito, muito alto. Porque estás a comprar os problemas de outras pessoas, tens que realmente saber o que estás a fazer para isso funcionar e tens que ter caixa para as coisas correrem mal. Tens que ter caixa para adquirir uma ou duas empresas e aquilo não correr bem, ou estás anos sem aquilo correr bem e tens que conseguir aguentar. E arrancares logo com um M&A para um elefante, para uma empresa que é um elefante, é muito, muito arriscado. E o que ele disse foi, faz como eu, para arrancar, vai buscar empresas pequenas, o pequeno para ele não é o pequeno do Dubai, não é o pequeno dos Estados, não é o pequeno de Portugal, mas vai buscar empresas pequenas. Ele disse-me faturar se calhar menos de 1 milhão de euros. Ele é que não sabe que em Portugal isso já é uma empresa, só 2% das Mas empresas é que ele, bate 1 milhão. desculpa interromper-te, ele Né? segmentava só por faturação ou era tipo Não, service businesses? yeah. Ok. Ele quer service business e sobretudo technology based. Porquê? Porque o que ele pensa é, eu vou entrar, eu vou trazer a minha equipa de consultores e vou-vos ajudar e depois também posso throw in some cash, 50k, 100k, whatever, e ajudar a crescer a empresa. E depois o que ele pensa é, alright, eu sei como estruturá-la. Eu sei como ensinar os founders a ter sales. Eu sei como crescer a empresa. E depois isto tem duas hipóteses, que é trazer outros investors in e dar scale up that pup e depois dar um exit ou vender a minha parte. Ou então, uma possibilidade é depois absorver a totalidade da empresa para servir de empresa-mãe. Neste caso, o exemplo de Scalabs é adquirir uma empresa que faz AI, adquirir 20% e ajudá-los a crescer e depois ou trago outras pessoas e faço crescer aquela empresa na sua totalidade e depois vendo a minha cota, o que seja, ou então digo, olha, isto está muito alinhado com o que a Scalabs está a fazer,
vamos só fazer com que a Scale Up seja o vosso number one client ou o que seja e vamos adquirir a totalidade da empresa. E porquê é que ele diz que prefere assim? Atenção, eu gosto muito quando falo com estas pessoas porque ele diz sempre This is what I prefer. I have friends that will only do huge M&As every single day. Por isso, this is what works for me. If it works for you, perfect. E é super importante isto. E é assim que eu começo as minhas conversas hoje, quando alguém me pede feedback. É tipo, isto é o que funciona para mim. Tipo, funciona para mim ter uma casa sem móveis. Funciona para mim trabalhar 12 horas. Não quer dizer que funciona para ti, nem eu te estou a dizer que funciona para ti. Isto é o que funcionou para mim. Há muitas maneiras de lá chegar. Mas a visão é, dás de-risk ao fazeres assim. Porquê? Porque vamos dizer, se tu estás a faturar 10 milhões e vais fazer um M&A de uma empresa que faz 20 milhões, tu possivelmente vais te endividar até o tutano, ou vais pôr uma liability muito grande no teu negócio, e se aquilo não funcionar, tu tens que ter cash flow para aguentar. E eu ainda este mês, e este sim não posso dizer o nome, estava a falar com um cliente meu, que tem várias empresas, e ele já começou empresas do zero e já adquiriu empresas. E eu já vou voltar ao Elliot. E das 2 empresas que ele adquiriu, ele fechou-as porque não conseguiu fazer funcionar. E por isso eu fui almoçar com ele, fomos lá presencial e trabalhamos. Porquê não dar leverage do dinheiro? Tipo, tu faturas dezenas e dezenas de milhões em Portugal, porquê é que não compras as empresas dele? Já tentei, não consegui, nos 2 casos, tive que acabar por fechar a empresa. E ele deu main reasons para isso Yeah, acontecer? O que é que cultural. foi quando? Cultural, que é tipo não entender. É o Não, maior desafio da M&A, é as pessoas, meu. yeah, é as pessoas, é tipo, tu dizes, olha, agora já não vais fazer isto, vais fazer outra coisa. Tem lá pessoas há 30 anos que dizem, mas o quê? E não consigo que as pessoas façam o que ele precisava, não ter. Desculpa, ora pensa, imagina. Nós falamos, como tu sabes, com empresas de 20 pessoas e empresas de 5 mil. Há uma coisa que eu vejo nelas todas. Todas. Problemas de lideranças intermédias. É difícil tu encontrares bons líderes e se a tua empresa tiver que crescer muito rápido, a probabilidade de tu errares em colocar um líder no sítio certo é enorme. Até porque muitos dos líderes intermédios são promovidos a líderes porque são Bons a executar, são bons a executar, então ele diz, olha, tu és bom a meter o parafuso na parede, tu agora vais liderar as pessoas que metem o parafuso na parede, que não funciona. Exatamente. Ou seja, a maioria é porque são bons operacionais, bons técnicos, ou porque estão lá há muito tempo. E isso não são 2 características que fazem um bom líder. Aliás, não tem nada a ver. E isto dava pano para mangas para nós falarmos aqui de então como é que... Porque, imagina, isso para 2026 é provavelmente dos sítios onde eu vejo nós a crescermos mais enquanto join, é para resolver o desafio das lideranças intermédias. Que é mesmo um desafio, tipo, identificar líderes mais cedo, formá-los melhor, ter roleplays para tudo, quase como se fosse comercial, mas pronto, whatever. Se esse já é um dos maiores desafios para uma empresa que cresce do zero, imagina quando tu fazes um M&A, né? E tens de pôr lideranças intermédias de repente numa outra estrutura. A probabilidade de Yeah. dar erro é ainda maior. E onde é que tu vais buscar esses líderes intermédios? Já os tens? Uhum. Vais formar da própria empresa? É um Uhum. grande desafio. Há muitas visões sobre isto, mas neste caso, então, este meu cliente falou-me disto. E eu estava a falar com ele, depois eu conheço pessoas que dizem que é super simples, mas neste caso o tópico é a conversa com o Elliot. E o Elliot falou-me disso, que é tipo, começa com empresas pequenas, throw in some seed money, se trouxeres o know-how ainda melhor, build that puppy up e depois dá o exit. E a pergunta que eu lhe pus foi, ok, quando é que tu sabes que existe um rácio maior do teu input-output em pôr 100 horas a pôr mais profundidade no negócio atual ou pôr 100 horas a olhar para estes novos deals? Porque isso para mim é o mais importante. É tipo, quando é que isto não é um desfoque e quando é que existe uma rentabilidade superior em fazer um e não fazer o outro? Para quem não percebeu, é tipo, nós vamos todos morrer, temos horas, e é tipo, alright, eu posso pôr 100 horas no meu negócio e consigo aumentar 2 milhões de faturação com essas 100 horas, então, se eu sei que já consigo fazer isso com o meu negócio atual, eu tenho que conseguir perceber que se meter 100 horas no outro negócio, a potencialidade tem que ser tipo 4 ou 5 milhões, aspas, para compensar a alocação. E então foi essa a pergunta. E ele disse, excelente pergunta, é uma pergunta muito válida, mostra a maturidade, quer dizer que tu não estás à procura do shiny object, que é só next shit. E o que ele diz foi, no momento
que o negócio não depende de ti para operar, alocar 50% do teu tempo a esta exploração, que é um bom framing, que é tipo, ok, então o service delivery, o meu negócio tem duas áreas, adquirir clientes, servir clientes. O adquirir clientes está literalmente, eu já nem sei o que é que, sei, vejo os números, mas não estou lá envolvido, e depois servir o cliente, estou mesmo na fase final de me remover. Então, no momento que isso termina, eu fico com tempo. E com esse tempo, alocar 50% dele a começar a explorar estas novas opções. E então, isso validou muito algo que eu já tinha pensado e fez-me repensar a maneira como o M&A pode ser feito. Porque eu já entrei numa empresa a meio dela existir. E eu já vi as dificuldades que é mudar uma cultura e vi isto tipo, quase como um choque térmico, que é, nós estamos a trabalhar desta maneira e agora, pum, já não trabalhas desta maneira. E essa dificuldade, e tens que investir tempo para as coisas ficarem bem feitas. E eu percebo aquilo de não tentar logo meter all eggs on the same basket, porque tu nunca fizeste e a probabilidade de correr mal é alta, e começar com algumas coisas mais pequenas, dar de-risk, ganhar know-how, e depois podes escalar também à medida que o teu bankroll te vai permitindo fazer M&As mais elevados. Então é pensar, e já para terminar, a 40 anos e pensar, eu vou fazer isto nos próximos 40 anos, que eu sei que é o que eu quero. Fazer isto nos próximos 40 anos. Então, se eu vou fazer nos próximos 40 anos, porquê é que eu queria logo começar com uma empresa 10 vezes maior do que a minha, em que eu nem sequer sei como gerir aquela empresa, porque nunca atingi aquela dimensão de empresa. Então, tipo, eu nunca geri uma empresa daquelas, porque é que me leva a achar que eu vou conseguir fazer um M&A? E foi isso que eu consolidei e conversei com o Elliot esta semana. Top, é bom. Tenho algumas perguntas relativamente a isso. Por exemplo, quais seriam, não sei se perguntaste isso na conversa com o Elliot ou se já tens isso pensado, mas quais seriam os pontos necessários para tu fazeres um deal de M&A? Ou seja, porque imagina, para tu mudares a cultura ou whatever, o que for preciso lá dentro da empresa que tu adquiras, tens de ter controle. Ou seja, há alguma coisa, e óbvio que isto muda de deal para deal, mas há alguma coisa que tu olhes como pressuposto, tipo, tem que ter 51% da empresa, tem que ter, os founders têm que ter X características, tipo, há alguma coisa que tu saibas que não queres abdicar? Sim, não quero entrar em muitos detalhes sobre isso, até porque eu estou a montar o meu próprio blueprint de M&A e depois acho que é quase é tipo, cada um depois tem os seus requirements, mas dentro do que eu estou confortável, até porque isto vai mudar, eu não acredito que o que sei hoje, isto pode mudar, Pedro, que queira ser uma minority shareholder. Eu tenho muita dificuldade, sobretudo quando venho e quero aportar conhecimento, em ser tudo sugestivo. Tipo, olha, eu acho que deves fazer isto. Realmente estivermos a falar de negócios mais pequenos, que é a opção da M&A que estamos a falar agora. Exatamente, por isso, para esse tipo de negócio, eu não estaria ok em ser um minority shareholder, porque é do género. Eu estou a adquirir porque acho que sei mais do que tu. E está tudo ok, como há pessoas que sabem muito mais do que eu. E então eu tenho que te ajudar a crescer, e se for só sugestiva a minha opinião, tenho muita dificuldade em conseguir saber que eu estou-te a adquirir porque sei que consigo fazer mais contigo. Mas se tu não queres por isso por aquele caminho, queres por outro caminho qualquer, não sei se será um bom fit, acho que vai levar a muita disputa de liderança e eu não quero perder tempo com isso. Então eu diria sempre ter uma ação maioritária da empresa, e esse seria o ponto número um que eu procuraria. Depois, o outro fit é empresas que a minha empresa de consultoria tenha know-how de fazer escalar. Que isso é muito importante. É tipo, olha, eu já trabalhei com 30 empresas do teu género, eu sei que consigo levar do ponto A ao ponto Z, e esse vai ser um aggregated value. Nem vai ser o cash que eu te vou meter, vai ser o know-how, e daqui a 2 anos conseguimos quadriplicar essa faturação. Isso leva-me à pergunta a seguir, que eu ia perguntar se há algum tipo de negócio que tu vês que seria mais provável fazer esses primeiros deals. Tipo, se seria com, sei lá, consultoria imobiliária, tipo, seria no imobiliário, seria no... Eu digo imobiliário porque sei que vocês têm alguns clientes nessa vertente, e porque acaba por ser um mercado onde
e perdoem-me as pessoas do imobiliário que vão ouvir isto, em que é mais fácil ter sucesso. Porque o bem que se transaciona vende-se ele próprio, né? Então, tipo, Ok? não sei, mas não sei se já tinhas pensado em algum tipo Já, de negócio. já, não quero entrar no específico do tipo de negócio, mas seria sempre olhar para o TAM e para os LTVs. Tipo, mais do que o tipo de negócio é quantos possíveis clientes é que tu consegues servir ou em Portugal ou no internacional. Tipo, mais do que se é neste nicho ou neste nicho ou neste nicho, é, ok, se eu te vou adquirir para te escalar, tens de ter um TAM muito grande. Se eu te vou adquirir para tu servir os meus clientes, não tens que ter um TAM tão grande e o blueprint será completamente diferente, porque serem propósitos diferentes. Outra que o Elliot me disse foi adquirir a tua competição, só que neste caso tipo, eu não tenho ninguém para adquirir. Um, não tenho. Então seria, imagina que eu quero entrar em consultoria de agropecuária e tentar entrar uma empresa que já faça consultoria de agropecuária e adquirir aquela empresa e Uhum. começava a partir de lá. Por isso, acho que a resposta que eu tenho para ti, ainda não tenho o blueprint do que é, teria muito mais a ver com o TAM e com o que são os expected LTVs do que o nicho exato. Yeah, yeah, boa. Ok, nós temos um cliente que está a crescer muito desde o início do ano por acquisition. Tipo, eles próprios, estamos a falar de uma consultora também, em nenhuma das nossas áreas, mas eles foram adquiridos por um grupo alemão no início do ano e tinham 40, eles têm 40 pessoas em Portugal e agora eles controlam esse grupo em Portugal ou representam esse grupo em Portugal e estão a comprar outros players mais pequenos dentro do mercado e estão a crescer por acquisition, por M&A. Pá, e o grande desafio está a ser, eles de repente passaram de 40 para 70 pessoas em 4 meses. Esse é o fucking challenge. E, bom, eu acho que é por isso que estamos a trabalhar com eles, né? Mas esse é o principal desafio. Esse é o principal desafio, porque de repente tu tens, imagina, és uma empresa. No caso deles, são compradas por uma outra empresa que tem uma cultura completamente diferente. Mas pronto, é uma empresa quase só de M&A, então eles não estão a influenciar muito nas pessoas em si. Influenciam mais nas decisões cá em cima. Mas de repente a estratégia é crescer por aquisição e tu tens uma cultura, compras uma outra empresa com 20 pessoas que têm outra cultura completamente diferente. Imagina que comprava o Scalabs, que tem uma cultura bem específica. Como é que tu as cruzas? Muito Como é que difícil. tu as fazes viver e sentir a mesma cultura, ter os mesmos processos, ter a mesma forma de entregar o serviço, o mesmo cuidado com o cliente? Pá, é muito difícil. E esse é o principal desafio de M&A. E aliás, enquanto comprador, e eu recebi este conselho de uma mulher que trabalha dentro do mundo de M&A. Se tu estás à procura de negócios para adquirir, tu tens de ter alguém, ou na tua equipa, ou de serviços externos, que a única cena que vai fazer é auditar as pessoas do negócio. Tipo, antes de comprares, antes de investires, tens que ir auditar as pessoas que estão lá de lá. E não são os líderes, é tudo o que está abaixo. Perceber os podres, onde é que não estão os podres, os assets e etc. E só depois tomar a decisão. Yeah, faz-me todo sentido. Todo sentido fazer as due diligence de verdade. Top. Então acho que isto foi o que eu apanhei com o Elliot. E é tipo, é só fucking man, exciting, é todos os dias. Eu disse antes de começar o podcast, eu hoje, quando terminar isto, vou gravar com um cliente e assim eu vou passar o resto do dia todo só com o café a planear os meus próximos meses, a ver o meu roadmap, a tirar as minhas ideias e a São os fazer. melhores dias, pá. Yeah, são mesmo, São os são melhores mesmo dias. muito, muito bons. Um, e gostava de saber a tua parte, Pedro. Por Pô, isso, se tu tens alguma conversa ou tiveste que possas revelar ou não revelar o nome da pessoa com quem a tiveste, nesse caso, não, acho que não tem problema nenhum em dizer que é o Elliot, até porque ele disse-me outras coisas que eu não partilhei aqui que acho que sejam muito mais confidenciais. Por isso, todos os insights, tudo que eu partilhei foi insights que eu lhe pedi sobre o meu negócio e que ele deu e que acho que são gerais, mas gostava de saber se da tua parte tens alguma conversa que tenha impactado ou deixado a pensar sobre a maneira como tu lideras a tua organização. pá, na verdade eu tenho 1000 conversas que podia referenciar. Ok? Tipo, essa é a cena fixa. Eu acho que eu e tu acabamos por ser esponjas. Né? E Yeah. tipo, eu acho que das coisas mais importantes que eu já aprendi
até para a minha vida profissional, eu não ouvi de empresários. Então, acho que teria literalmente mil conversas e ensinamentos para deixar aqui. Eu acho que vou por uma questão de cronologia e vou à mais recente, que foi ontem. Eu gosto bem de saber, de muitas vezes, ouvir as histórias só de outras pessoas, não para aplicar esta técnica específica e esta estratégia, mas por uma questão de inspiração. Porque eu adoro que, tipo, há poucas coisas que me deixam mais contente do que ver outras pessoas a ser boas no que fazem. Honestamente. Um, porque se calhar é isso que eu procuro, não sei, que os outros olhem para mim e pensem, "Ih, ainda é bacana o gajo estar a ser fixe na cena dele." Mas pronto, eu ontem conheci e reuni com uma mulher que me deixou essa sensação de fogo. Esta gaja é muito boa no que faz e isso é bué da fixe, estou bué da inspirado. E eu acho que quanto mais pessoas souberem a história desta pessoa, mais inspiradas vão estar para tomar o passo e a decisão que precisam tomar e daí em diante. Então, esta mulher, mais velha que nós, eu não faço a mínima ideia que idade é que ela tem, 35, 40, 45, faço a mínima ideia. Conhecemos por recomendação. E conversámos ontem, era suposto conversarmos meia hora, falámos uma hora. E qual é a história dela? Médica, ok? Muda-se para os Estados Unidos e fica lá a trabalhar em Miami e Houston mais ou menos 3 anos. A cena que mais gosta na vida é o trabalho, tipo, é a única cena que mexe mesmo positivamente com ela. E nos Estados Unidos encontrou um sítio onde sentiu nessa vertente que pertencia, porque a malta não para. Ela diz que, imagina, tu chegavas às 5 da manhã à rua, ou no caso dela ao hospital, e parecia que era meio-dia, porque toda a gente já estava super ativa. E é tipo, ela chegou no início a perguntar: então queres fazer uma pausa para ir beber café a um colega? E ele disse tipo, tenho um café na mão, e era tipo um puto cantil, sabes? Esse conceito de pausa para café e etc. não existe. E pronto, ela esteve lá há 3 anos, depois bateu o Covid e ela decidiu que queria vir mais para perto de casa, mas ajudar no que conseguisse. Ela é infecciologista, não sei como é que se diz, é uma cena do género. E acabou por vir para um hospital em Espanha trabalhar na altura do Covid. E passa ali por um mau bocado porque os doentes dela no fundo só morriam, não é? Ela trabalha, é uma médica que trabalha com infecções e etc, a.k.a. Covid e essas coisas. E tinha bué de doentes a morrer e etc, e passou ali por um mau bocado em que eu preciso de sair daqui ou fazer uma cena diferente ou algo do género. Por algum motivo, que eu já não me lembro qual, porque ela domina uma técnica qualquer da hepatite C, algo do género, ela é convidada para ir fazer uma missão dos Médicos Sem Fronteiras. Sabes, aquela ONG com médicos que vão... E então aceitou uma missão e foi para o Congo. Ok? E no Congo, começou... É aquelas cenas. Tenho a certeza que se uma pessoa tem este tipo de experiência de ir 6 ou 7 meses para um país desses subdesenvolvidos, ver a miséria toda que há, e diga-se, eu acho que é a República Central do Congo, ou algo do género, é um dos países mais violentos da África. É tipo, guerra all the time, boeda agressiva, a malta não tem nada, pronto. Então ela deve ter visto coisas que a marcaram muito, obviamente. E depois, quando voltou a Portugal, não se sentia nada. Ou seja, tipo, teve picos de emoção e de impacto e mudança de perspectiva do mundo tão grandes nessa missão que depois, quando cá veio, nada sabia a nada. Então voltou para outro sítio qualquer, fez outra missão e percebeu, e isto é muito interessante, percebeu que o principal motor de mudança no mundo é a educação. É tipo, o acesso que tu tens ao conhecimento é que muda, porque se tu tiveres conhecimento é que consegues vender uma skill ou trabalhar melhor e por causa disso fazer melhor dinheiro e por causa disso consumir na economia, melhorar a qualidade de vida, ver mais tempo, estás a ver? E só como um todo é que isto tem mudança. E ela concluiu que, eu em educação consigo mudar e ajudar muito mais pessoas do que como médica, em que tem que tratar um paciente de cada vez. O que é que ela decide? Decide criar uma ONG. Por acaso eu sinto que ela tem boas coisas semelhantes a ti, agora que estou a pensar. E já vais perceber. Tipo, esta gangster fez isto tudo que eu estou a dizer, que ela, no fundo, decidiu criar uma ONG que é uma escola,
ok? Criou em Moçambique e não no Congo porque achou que se desaparecesse e se os pais e a família a quisessem encontrar, a embaixada de Moçambique ia ter mais compaixão por sermos portugueses e iria fazer um melhor trabalho. Foi para uma aldeiazinha no norte de Moçambique, sem eletricidade, sem nada, e montou lá uma escola onde tem 300 crianças. Está há 2 anos a fazê-lo, tipo, já está a criar uma microeconomia nessa aldeia, tipo, porque as pessoas não trabalham nem produzem valor, a única coisa que fazem é plantar merdas para consumo, nem vendem. É tipo agricultura, mas para sobrevivência. E ela conseguiu, por exemplo, tem 300 crianças na escola assim, mas além disso, e está a formá-las tipo a ler e escrever básico, mas em estudo do meio, em como é que tu te inseres na sociedade, essas coisinhas todas, que é interessante. E paralelamente a isso também criou um curso qualquer de costura para 40 mulheres e por causa disso, em vez de o ano passado comprar a escola comprar tipo, as fardas dos alunos na cidade, comprou às 40 costureiras. Então já está a gerar ali uma microeconomiazinha interessante. Ela está a fazer isto há 2 anos. Durante os 2 anos ela fez sempre médica full-time e líder da ONG, já com 20 pessoas. Ou seja, é uma workaholic, no bom sentido da palavra, capaz de fazer as merdas acontecer a uma velocidade absurda. E tipo, quando tu és full-time doctor e em cima disso ainda crias uma ONG e começas a liderar 20 pessoas e etc., do caraças. Pronto, ela, entretanto, desde janeiro teve na última missão dela, dessas cenas dos Médicos Sem Fronteiras no Afeganistão, voltou há umas semanas e agora dedicou-se full time à ONG. Pá, há uma coisa que ela disse, e o que é que eu quero com isto? Ou o que é que eu gostava, porque é que eu gosto de partilhar este tipo de histórias? Meu, não tem nada a ver comigo, tirando a parte da opção dela por educação, que é um dos tópicos que eu mais gosto de falar. Eu acho que a primeira vez que nós gravávamos no podcast eu disse isto, né? Da cena da educação, e até falei da ideia da educação gratuita, não sei se te recordas. Obviamente, Yeah, 100%. partilhei essa ideia com ela ontem e ela curtiu e ficou entusiasmada com avançar com isso. E eu, tipo, se quiser, pá, avança, meu, avança com a ideia. Mas eu gosto de partilhar estas cenas porque muitas pessoas não saem de um caminho que percebem que não é dela por receio, por falta de coragem, etc. E eu acho que estas histórias inspiram. Estamos a falar de uma pessoa que, bom trabalho, bom emprego, fazia um monte de dinheiro de certeza absoluta, porque ainda por cima foi médica nos Estados Unidos de 3 anos. E decide largar isso tudo porque acredita num propósito, acredita numa missão, acredita num objetivo e encontrou aquilo que lhe dava mesmo fulfill, que é mudar vidas através neste caso, de educação e tudo o que ela está a criar ali à volta. Eu vou gravar um podcast com ela e acho que vai ser muito fixe. Depois, se calhar, notificamos a malta para ouvirem, que é mais fixe ouvirem da boca dela do que da minha. Há uma cena que ela disse que me marcou bem. E eu já Ok. tive vários momentos desses em que eu vi em primeira mão, se calhar um não tão interessante como este, mas que eu já vi por ter a oportunidade de estar noutros sítios do mundo e etc. E que dão-te perspectiva. Meu, ela disse que todas as quartas-feiras começaram a fazer lá na escola, nessa aldeiazinha, uma noite de cinema ao ar livre. Então eles projetam um filme qualquer e as pessoas todas da aldeia vão lá ver. Meu, ela viu pela primeira vez um monte de crianças dos 3 aos 5 anos que pela primeira vez viram um desenho animado ou um filme projetado. Porque nunca tinham visto o conceito de televisão, de ecrã, tipo, não era uma cena. Ok. E ela, quando fez essa primeira movie night, tipo, viu com os olhos dela a reação de tipo êxtase de crianças a olharem para um filme projetado, estás a ver? E isso tem que ser daquelas coisas que mudam a tua forma de ver o mundo. Porque para nós nem é concebível, né? Tipo, como assim nunca viram um ecrã, um filme ou um desenho animado? É bué da estranho. Portanto, eu podia falar aqui de 1000 conversas diferentes, se calhar algumas mais actionable para o. Não, mas isso é top até porque é completamente, tipo, eu estava a pensar, onde é que o Pedro está aí com esta conversa? Mas eu já percebi, tipo, é um lado completamente diferente do meu. Eu tive uma call com um businessman que me mostrou de A a Z, tum, 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 tum. Yeah. E depois tu Já, tiveste não um tem nada a momento. ver, não tem nada a ver. Yeah, mas é um momento
tu disseste bem, tipo, eu perguntei alguma conversa que tenha marcado, que tenha te impactado, e é essa, top. É por isso que, e muita gente diz isso quando fala dos nossos podcasts, que é tipo, acabamos os dois por ser CEOs de empresas que estão em nichos ou fazem coisas na mesma área que é consultoria, mas depois temos visões completamente diferentes e maneiras de ser completamente diferentes e está tudo ok com isso. E é um choque térmico bastante interessante. É. Então, Pedro, olha, hoje não consigo ficar mais tempo. Tenho aqui uma call com um cliente, vou gravar um podcast com ele. Um, Gostei muito deste podcast. Estas coisas pequeninas, tipo, foi fixe para mim refletir sobre aquilo que eu aprendi com o Elliot e agora à tarde vou começar a estruturar tudo. Por isso, o feedback que eu gostava de dar é, eu senti-me como uma pessoa, recebi imensos insights. O que é que eu fiz? Fireflies a gravar, Meet a gravar, bloco no fim de semana, vou rever a call toda que tive com ele, vou abrir o meu roadmap, eu tenho um roadmap há 12 meses, que está sempre a ser mudado, para ter noção do que é que eu tenho que fazer e agora vou pegar nessa informação e vou adaptar à minha realidade. Por isso, ouvir e Eu acho deixar que, não tem interesse. eu acho que está-nos a faltar trazer um episódio mais prático outra vez. Ok? Bora? Mais actionable. E eu acho que o próximo, esse seria fixe. Eu disse há pouco das coisas que estou mais que estou a curtir mais de fazer agora Uhum. é scouting de talento. Ou seja, é uma função. Uma empresa com 10 pessoas, 20 pessoas ou whatever, é bué de importante que o líder máximo tenha capacidade de escolher e encontrar as pessoas certas para trazer. Porque é o teu leverage, tipo, enquanto empresa pequena, se for o CEO a contactar o A-Talent, é uma coisa. Se for outra pessoa qualquer menos importante, é outra. Dentro da empresa, né? Então, pá, eu acho que um dos jobs é onde eu estou a alocar algum tempo agora é, tipo, fazer scouting, procurar pessoas que possam ser A-players, pedir referências a pessoas que eu já conheço, etc, até chegar às pessoas certas, fazer o primeiro contacto, vender a ideia, vender o sonho, etc, entrevistar, desafio técnico, eu estou a gostar é disso. O que é que podemos fazer num próximo episódio? Literalmente trazemos 2, 3 frameworks para qualquer líder conseguir fazer isso, porque eu tenho as minhas frameworks, né? Tipo, o trabalho base que eu tenho que passar para depois começar a fazer o scouting. Eu acho que podemos ter mais um episódio, partilhar o ecrã e ser bem actionable. Top, gosto disso, bora já aplicar isso. Manda-me um WhatsApp com isso para sabermos o tópico da próxima meet. Está-se bem, Pedro. Olha, agradecer pelo teu tempo, estamos falados, forte abraço sempre. Tchau, my guy. Até à próxima. Fica bem.